No vídeo de hoje, Mizuno Wave Rebellion Pro 3 Beta. Vocês gostam de correr? Fique com a gente até o final e bora correr. Começando o treino. Fala, tchê! Beleza? Que todos sejam muito bem-vindos. Eu quero agradecer a todos que estão curtindo e compartilhando nossos vídeos e se inscrevendo em nosso canal. E para você que está chegando agora, vai lá e se inscreva. E não esquece de ativar o sininho das notificações. Bom, a parada é o seguinte, recentemente a Mizuno lançou ali meio que camuflado, né? É o Mizuno Wave Rebellion Pro 3 Beta. E o que muda afinal nesse tênis? Se eu fosse vendedor de tênis, eu poderia falar um monte de coisa aqui, mudou, ficou melhor aqui. Mas, como vocês já sabem, vocês me conhecem, que eu não vendo tênis para ninguém. A minha opinião é honesta, é sincera, é justamente o que eu analiso, eu falo para vocês, o que eu descubro, eu compartilho com vocês e assim por diante. Então eu posso dizer que duas coisas mudaram. Considerando que o cabedal está com uma cor diferente, está com uma estrutura, com um layout diferente, vamos dizer três. Só que as duas principais mudanças foram justamente as seguintes. A espuma de entressola e o design do solado, PT. Eu poderia dizer também que a placa Wave sofreu uma reestruturação. Agora é nylon com fibra de carbono. Mas aí eu pergunto para vocês, por que a Mizuno não utiliza fibra de carbono nessa bendita placa Wave? Cara, não dá para entender. Ah, se não quer usar fibra de carbono, por que não usa o grafeno? Olha que você está usando faz hora o grafeno aqui e tá dando super certo. Por que o pessoal da Olympus, que são parceiros da Mizuno aqui, são todas do mesmo grupo, do grupo Vulcabras? Cara, enfia esse grafeno nessa japonesada, cara. Não é possível que eles não saibam o que é grafeno. Mas aí eu vou contar um segredo pra vocês, cara. Mas fica entre nós aqui, entendeu? Japonês, o japonês mesmo, entendeu? Não vou dizer eu. Eu praticamente não sou japonês, sabe? Eu nasci no Brasil, então tecnicamente eu sou brasileiro. Japonês, ele não aceita muito inovações assim, rapidamente, sabe? Demora para eles acostumarem com a ideia. Entendeu? Então tá explicado isso aí, vai demorar ainda pro japonês mudar essa placa Wave para fibra de carbono, ou talvez até um outro material como o grafeno. Então tá explicado por aí. Então a inovação principal que aconteceu nesse tênis foi justamente na espuma da entressola. A princípio agora a gente vai ter a espuma Energy XP, se preferir assim. O que é essa espuma Energy XP? Na verdade é a mesma espuma, só que agora expandida ao estado supercrítico com nitrogênio, entendeu? Essa é a ideia. Aí como é que era antes? Normalmente quando você tem uma espuma de EVA modificado, você tem que expandir esse EVA para ele adquirir o formato que ele tem. Então, normalmente, as grandes fabricantes utilizam CO2, o gás carbônico, que também serve para expandir esse EVA modificado. A Puma, por exemplo, já utiliza nitrogênio em toda a sua linha nitro, ou seja, ela expande o seu EVA modificado com nitrogênio já há algum tempo e tem dado bons resultados. O que na prática a gente tem é uma espuma mais responsiva e mais leve, teoricamente. O que acontece na Mizuno, por exemplo? Acontece que a espuma Energy também é derivada de um EVA modificado, então ela tem uma composição bem assim diferente das demais. Ela é muito responsiva. E agora, utilizando nitrogênio, a gente deve esperar que ela se torne ainda mais responsiva. Tecnicamente, como eu falei, deveria se reduzir o peso. Mas, segundo informações da própria Mizuno, a gente tem nesse novo tênis, né, o Rebellion Pro 3, o mesmo peso que de 215 gramas. É um tênis muito leve. Então, a princípio é isso. Na prática, o que a gente pode esperar? Um tênis que dê mais propulsão. Aí você pode se perguntar assim, mas o tênis é bom? O Mizuno Wave Rebellion Pro com espuma Energy realmente é bom? Sim, ele é muito bom. A espuma Energy realmente sempre foi muito responsiva. Ela dá realmente propulsão
desde os modelos mais, assim, básicos, né? Desde o Wave Rider, ele é muito bom ali em si. Só que essa espuma Energy vem melhorando conforme o tempo. E vai continuar assim por algum tempo, né? Até que a Mizuno ache alguma coisa diferente para se fazer nos tênis dela. Mas na prática, qual a diferença que a gente tem no uso de nitrogênio ao invés do CO2? Cara, ele é muito mais leve. O gás nitrogênio é muito mais leve que o CO2. Enquanto que no gás nitrogênio a gente tem um peso molecular de 28 gramas por mol, no caso do CO2 a gente tem 44 gramas por mol. Ou seja, para atingir o mesmo volume a gente pode colocar muito mais nitrogênio se comparado com o CO2. Então o que a gente vai ter nesse sentido? A gente vai ter mais gás nitrogênio do que CO2 no mesmo volume. Isso aumenta-se a densidade do gás, ou seja, o tênis fica mais macio, teoricamente. Para você entender isso na prática, vamos fazer o seguinte. Pensa num balão de aniversário. Balão de festa. Né? Tem o balão normal que você enche com ar, né? Com ar atmosférico, mas você sopra para encher aquele ar, e ali tem uma mistura de gases, né? Oxigênio, gás carbônico, nitrogênio, blá, 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 né? E você enche o balão com gás hélio. O que acontece com o gás hélio? Ele sobe, ele fica muito mais leve que o ar, por exemplo. Então, na teoria, a diferença principal é essa. A espuma fica mais leve, né? Com mais gás, mais densa de gás. E, ou seja, ela fica mais macia e provavelmente mais responsiva, né? Então, a gente tem que esperar para testar isso na prática. Beleza? Então você pode perguntar assim, mas por que o peso do tênis não mudou? Continua os mesmos 215 gramas? Então, é por isso que a gente tem que esperar o que acontece na prática com esse tênis. Não sei, a princípio, se a Mizuno mexeu na estrutura da espuma Energy, por exemplo, para criar essa nova espuma denominada de espuma XP, né? Não sei se a Mizuno também mexeu em outros detalhes da entressola. Uma coisa é o seguinte, essa edição limitada com desenho de zebrinha, por exemplo, é só limitada porque ela está em fase de testes, né? Esse nome beta não está aí por acaso. Quer dizer que é um tênis criado para uma fase de testes. Então, assim, se funcionar bem lá nos Estados Unidos, onde a demanda por tênis de corrida é muito grande, então a gente vai ter o seguinte, cara. Então a gente pode ter a Mizuno também mexendo na espuma do Rebellion Flash 3 e de outros tênis da própria Mizuno. Beleza? Então, na prática, é basicamente isso. Se eu achei legal essa cor de zebra, cara, olha, sinceramente, cara, eu não achei bonito essa zebrinha no tênis. Ainda mais com o logotipo da Mizuno em verde também, que, sei lá, cara, pra mim eu acho que não tem nada a ver, não combina, sei lá. Eu gosto mesmo de ver os detalhes do tênis em si. E essa camuflagem, essa aparência de zebra aí, não dá pra ver os detalhes do tênis, né? Ainda bem que é uma fase de testes, é uma edição limitada e logo eles vão lançar as cores oficiais do Rebellion Pro 3. Beleza? Por enquanto a gente fica no aguardo, né? Um outro detalhe importante, o solado continua sendo o mesmo G3, só que eles mudaram um pouco o design do solado, né? A princípio, esse solado G3, ele desgasta muito rápido, entendeu? Ele tem um desgaste muito rápido ali, é uma pequena camada de borracha. É lógico que é um tênis que é utilizado para maratonas, é para poucas provas mesmo, e mais borracha ali tornaria o tênis muito mais pesado, talvez. Porém, eu uso o Flash 2, por exemplo, que já tem um desgaste correndo ali menos de 200 km, entendeu? Então, assim, eu acho que a Mizuno tem que considerar também o desgaste da borracha do seu solado. Essa versão de zebrinha está sendo vendida nos Estados Unidos por $250, cara. É um preço, assim, bem salgado mesmo. Mas eu quero saber de você, cara, o que você achou desse tênis? De repente, você tem algum conhecido que mora nos Estados Unidos, ou você já comprou esse tênis, se você já experimentou? Coloque aí nos comentários, cara. Sua participação é muito importante para nós. E tem essa questão, né, cara? Se você colocar um comentário bem interessante, se você fizer um comentário, uma pergunta bem interessante, eu faço questão de fazer um short vídeo ali para responder para você. Beleza? E se você gostou desse vídeo, já sabe, vai lá, curta, compartilha e se inscreva em nosso canal. Aproveita e dá uma olhada lá no nosso Instagram e seja nosso seguidor.
Então a gente aproveita esse momento para fazer nosso merchandising, né? A gente já está lançando ali o nosso e-book 5 em 1, guia prático para quem quer correr 5 km em um mês. Então, para você que quer começar do zero ou que já corre, mas nunca conseguiu atingir os 5 km direto assim sem parar, esse e-book traz para você todas as dicas de como é que você deve se preparar para correr dentro de um mês, seguindo as nossas orientações todas, treinando uma vez só ou 2 vezes por semana, você consegue atingir em um mês os 5 km. Conseguir correr sem parar mesmo, beleza? Ali tem dicas de nutrição, de hidratação, de preparação física, de preparo psicológico para você se preparar para correr essa distância, entendeu? Então tá bem legal esse book. Se você puder dar essa força para nós, eu vou te agradecer de coração. Beleza? Eu vou deixar o link desse e-book na descrição desse vídeo. E se você tiver aquele seu amigo que não consegue correr também, vai lá, pega esse link e compartilha com esse seu amigo, cara. Você vai estar contribuindo muito para a nossa comunidade de corredores. Você vai estar ajudando muito o nosso canal a trazer conteúdos cada vez mais interessantes para vocês. Beleza? Eu vou ficando por aqui, marco um encontro com vocês no próximo vídeo. Um forte abraço a todos e bora correr!